Imagine por um momento que a civilização como a conhecemos hoje pudesse desaparecer amanhã. Não por um erro humano, mas por uma catástrofe geológica, uma explosão solar ou algum evento que simplesmente apagasse nossas cidades da face da Terra. O que sobraria de nós daqui a 10.000 anos? A resposta não está em museus ou bibliotecas que apodrecerão em poucos séculos, mas enterrada a centenas de metros abaixo da superfície, em uma estrutura que foi planejada para ser a prova definitiva do tempo. Estamos falando de um bunker projetado não apenas para proteger vidas, mas para proteger a nossa própria existência. Uma maravilha da engenharia bruta que desafia a lógica das construções convencionais. Se você gosta de descobrir como a tecnologia consegue superar os limites da natureza e quer entender como seria uma estrutura feita para atravessar eras, já se inscreve aqui no canal Engenharia Brutal Brasil, porque hoje nós vamos descer até o coração dessa fortaleza indestrutível. Este bunker não é apenas um abrigo, é um marco da persistência humana. Para entender a magnitude dessa obra, precisamos primeiro esquecer tudo o que sabemos sobre construção civil convencional. Edifícios que vemos nas grandes metrópoles, como arranha-céus feitos de aço e vidro, têm uma vida útil, estimada em no máximo 150 anos, antes de precisarem de uma reforma estrutural pesada ou serem demolidos. A erosão, a oxidação e as variações térmicas são inimigas implacáveis. Mas o bunker de 10.000 anos joga um jogo diferente. Ele não foi construído para lidar com as intempéries da superfície. Ele foi concebido para se tornar parte da geologia local. A localização é o primeiro segredo. Ele foi escavado dentro de maciços rochosos extremamente estáveis, formações de granito ou sal-gema que não sofrem alterações tectônicas há milhões de anos. A engenharia aqui não trata de sustentar uma estrutura, mas de cavar um vazio que não colapse sob a pressão titânica das camadas de rocha acima dele. É o conceito de estabilidade passiva. Em vez de lutar contra a montanha, o bunker se torna a montanha. Quando falamos de uma construção que precisa durar 10.000 anos, o maior desafio não é o peso ou a pressão, é a água. A água é a força mais destrutiva da engenharia. Ela infiltra, congela, expande e racha qualquer material conhecido. Por isso, a selagem dessa estrutura subterrânea é feita com concretos de altocura, que contêm polímeros que reagem à umidade para selar microfissuras. É como se a parede do bunker tivesse um sistema imunológico. Além disso, a entrada não é uma porta de garagem comum que enferruja com o tempo. É um sistema de portas de eclusa, pesando toneladas, operadas por sistemas hidráulicos que são mantidos sob pressão constante e protegidos por câmaras de vácuo. Para entrar ali, você teria que superar uma barreira física que desafia qualquer equipamento de perfuração moderno disponível hoje no mercado mundial. Descendo pelos túneis de acesso, a temperatura se mantém constante, independentemente do que acontece lá fora. A engenharia térmica aqui é um show à parte. O bunker aproveita sistemas de troca térmica ou energia geotérmica para regular o clima interno sem gastar energia elétrica complexa que poderia falhar. Existem dutos de ventilação desenhados com angulações específicas para impedir a entrada de detritos ou gases tóxicos, utilizando filtros de areia e carvão ativado que duram décadas. Mas o que realmente impressiona é a resiliência estrutural contra impactos diretos. Como o bunker está enterrado a uma profundidade tão absurda, ele é praticamente imune a explosões nucleares na superfície. A massa de rocha circundante absorve e dissipa a energia de explosões nucleares, um princípio de resiliência estrutural herdado dos silos de mísseis da Guerra Fria, mas elevado a uma escala de durabilidade que nunca foi tentada antes. É uma construção feita para aguentar o peso do mundo literalmente sobre os seus ombros.
A autonomia é o pilar central que sustenta a ideia de um projeto de 10 mil anos. Como alimentar um sistema que precisa funcionar por eras? A resposta não está em baterias de lítio que perdem a carga em poucos anos, mas em sistemas de troca térmica ou energia geotérmica que extraem calor diretamente das entranhas da crosta terrestre. O bunker é um organismo autossustentável. A iluminação é de baixa voltagem, sensores de presença garantem que a energia seja gasta apenas onde é necessário e os materiais de acabamento são escolhidos por sua inércia química. Não há plástico que resseque, não há borracha que apodreça. Tudo ali dentro foi pensado para não precisar de manutenção humana constante. Se a humanidade entrasse em um longo período de escuridão, essa estrutura continuaria operando silenciosamente lá embaixo, mantendo seus sistemas críticos ativos como se estivesse esperando o retorno dos seus criadores. Mas por que alguém gastaria centenas de milhões de dólares e décadas de pesquisa em uma estrutura que talvez nunca precise ser usada com urgência? A resposta é a preservação do conhecimento. Esse bunker funciona como uma cápsula do tempo. Um cofre de alta tecnologia, onde todas as descobertas, a história e a ciência da nossa civilização são armazenadas em discos de níquel gravados a laser, capazes de ler dados mesmo que a tecnologia de computação atual deixe de existir. É a forma mais extrema de engenharia de segurança que já inventamos. Eles não apenas constroem o bunker, eles projetam a forma como ele será encontrado. A entrada é marcada por estruturas monolíticas, enormes colunas de pedra que não possuem instruções escritas em idiomas que podem mudar, mas em diagramas matemáticos e astronômicos que qualquer civilização inteligente, em qualquer ponto da história humana, seria capaz de decifrar. A sensação ao percorrer os corredores blindados dessa construção é de uma escala que nos faz sentir minúsculos. O silêncio é absoluto. O ar é limpo de uma forma que parece artificial. Cada centímetro quadrado foi medido para suportar tensões que raramente são testadas em condições laboratoriais normais. Estamos diante de uma obra que desafia a própria entropia. Enquanto o ferro enferruja e a pedra desgasta, o bunker de 10 mil anos se mantém firme como uma promessa de que, não importa o quão caótico seja o mundo na superfície, haverá sempre um ponto de estabilidade absoluta. A engenharia brutamente eficiente aqui não serve apenas para construir, ela serve para proteger a linha do tempo da nossa existência, criando um refúgio que ignora as leis da deterioração comum. Ao observar a espessura das paredes de concreto autoadensável, reforçadas com fibras de carbono e blindadas com metais que não reagem à oxidação, notamos que a engenharia chegou ao auge da sua capacidade de defesa. Não estamos falando de um esconderijo temporário, mas de um monumento que atravessa o tempo. Se olharmos para as grandes construções da antiguidade, como as pirâmides que ainda estão de pé, percebemos que o segredo não foi apenas o esforço braçal, mas o entendimento profundo dos materiais e da geologia. O bunker de 10 mil anos é a versão futurista dessa mesma filosofia. Ele usa a física contra si mesma para garantir que, caso tudo dê errado acima de nós, o essencial sobreviva. A tecnologia aplicada aqui não é sobre luxo ou conveniência, mas sobre a sobrevivência da nossa própria memória coletiva contra a força bruta do tempo e do azar. É fascinante notar como pequenos detalhes mudam tudo. Por exemplo, a forma como os cabos de energia são isolados em túneis dedicados longe de qualquer umidade e como as saídas de emergência são camufladas com rochas falsas que se misturam perfeitamente à paisagem externa. Nada ali é deixado ao acaso. Cada parafuso,
Cada dobradiça de titânio, cada sensor de pressão foi testado em simulações computacionais de longo prazo, prevendo o desgaste que ocorreria em milênios. A engenharia extrema exige essa obsessão, essa necessidade de prever o imprevisível. Se o plano é durar 10 mil anos, você não pode simplesmente confiar na sorte ou no bom senso das gerações futuras. Você precisa construir um sistema que seja à prova de falhas, onde a própria estrutura force a durabilidade. A tecnologia de monitoramento também é digna de nota. Sensores sísmicos espalhados por quilômetros ao redor do bunker detectam qualquer movimento na crosta antes que ele possa representar um risco à integridade da estrutura. Se um tremor for detectado, os sistemas de contenção interna se ajustam automaticamente, compensando a vibração e distribuindo a carga de forma que nenhum ponto sofra estresse excessivo. É um dinamismo invisível, uma coreografia mecânica que acontece nas sombras. Enquanto o mundo lá fora muda, evolui e se transforma, o bunker permanece como um ponto fixo, uma âncora na história. É uma obra feita de intenções, mas executada com a brutalidade necessária para resistir à erosão do próprio tempo. Ao final desta análise, percebemos que a verdadeira engenharia de ponta não é aquela que cria o prédio mais alto ou o carro mais veloz, mas aquela que consegue criar algo que é capaz de se proteger sozinho. O bunker de 10 mil anos é o exemplo máximo dessa filosofia. Ele nos lembra que a nossa engenharia pode ser tão duradoura quanto as montanhas, desde que saibamos como integrá-la ao mundo natural em vez de tentar dominá-lo. Essa é a verdadeira lição das megaestruturas, a coexistência entre o desejo humano de perpetuação e a realidade implacável da física. É uma obra que nos obriga a olhar para a frente, para o futuro distante e pensar no legado que deixaremos para trás. Essa construção não é apenas um abrigo, é uma mensagem gravada em rocha e metal para quem vier depois de nós. Um testemunho de que, mesmo nos momentos mais críticos, fomos capazes de criar algo que o tempo não conseguiu destruir. Se você ficou tão impressionado quanto eu com a escala e a inteligência por trás desse projeto, sabe que aqui no Engenharia Brutal Brasil, nós não paramos por aqui. Esse é apenas um dos muitos exemplos de como a engenharia extrema está moldando o nosso mundo e preservando o nosso futuro. O que você faria se tivesse a chance de visitar uma estrutura dessas, feita para durar 10 mil anos? Teria coragem de descer até os seus níveis mais profundos, sabendo que está cercado por toneladas de rocha e tecnologia silenciosa? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse tipo de construção. E não se esqueça de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo que explora os limites da construção civil e da engenharia pesada. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos episódios sobre as máquinas e as obras mais inacreditáveis do planeta. Toda semana nós trazemos uma nova descoberta, um novo colosso de engenharia ou um erro épico que vai fazer a sua cabeça explodir. Mantenha-se curioso, continue estudando o impossível e nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar o que há de mais brutal e genial na engenharia mundial. Até a próxima. Mas espere, antes que você corra para fechar a página, preciso te contar um segredo. A ideia de construir para a eternidade não começou e nem termina nesse bunker. Na verdade, quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que a nossa obsessão por deixar uma marca indelével no solo terrestre é quase tão antiga quanto a própria espécie, mas a forma como fazemos isso mudou drasticamente. Antigamente, contávamos com a massa, o peso bruto das pirâmides ou a robustez das catedrais góticas, estruturas que desafiavam o tempo apenas pela sua inércia, pela quantidade absurda de pedra empilhada. Hoje, no entanto, entramos na era da engenharia invisível.
da funcionalidade autônoma e do design resiliente. E é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes, ou até um pouco assustadoras, dependendo do seu ponto de vista. Vamos falar sobre o que acontece quando a engenharia decide que o ser humano não é mais o passageiro principal, mas apenas um detalhe estatístico no ciclo de vida de uma estrutura. Vocês já ouviram falar das chamadas cidades cápsula, projetadas para suportar o colapso de infraestruturas globais? Não estamos falando de simples abrigos contra tempestades. Estamos falando de ecossistemas fechados, autossustentáveis, onde a engenharia mecânica se funde com a biologia para criar um ciclo infinito de recursos. Em lugares remotos, escondidos sob o permafrost ou cravados em formações rochosas de granito denso, existem instalações que operam com um nível de sofisticação que faria a maioria dos nossos prédios inteligentes parecerem casas de brinquedo. Imagine sistemas de ventilação que não dependem de energia da rede, mas do gradiente térmico natural da crosta terrestre. Imagine estruturas de concreto autoadensável, impregnadas com materiais que, ao menor sinal de uma microfissura causada pela pressão geológica ou por um tremor, entram em ação e preenchem a lacuna, cicatrizando a própria ferida da estrutura. Isso não é ficção científica, é a vanguarda da ciência dos materiais que estamos discutindo aqui no canal. A verdadeira brutalidade da engenharia moderna não é apenas a força, é a resiliência química e física. Nós conseguimos criar substâncias que se comportam quase como organismos vivos, reagindo ao ambiente de forma dinâmica. E por que gastar bilhões nisso? Por que tanto esforço para garantir que a tecnologia sobreviva a nós? Talvez porque exista um medo ancestral, um receio de que o nosso capítulo na Terra seja mais curto do que gostaríamos de admitir. A engenharia, em sua essência, sempre foi uma forma de negação da morte. Quando construímos represas que alteram o curso de rios inteiros ou túneis que atravessam cordilheiras de lado a lado, estamos dizendo ao tempo que ele não é o único dono do destino. Mas existe um risco, um paradoxo que muitos engenheiros ignoram. Quanto mais complexa a máquina, maior a sua vulnerabilidade. Um bunker simples de 1000 anos é menos propenso a falhas do que um sistema computadorizado que exige manutenção robótica constante. É por isso que nas estruturas mais duradouras do mundo, a tecnologia de ponta é frequentemente acompanhada por sistemas puramente mecânicos, alavancas e engrenagens que não precisam de eletricidade para funcionar. Eles são a prova de que, quando o mundo digital desmorona, a mecânica básica é a única linguagem que a física entende. Vamos traçar um paralelo que talvez vocês nunca tenham parado para notar. Pensem nas redes de esgoto de Londres ou de Roma, que funcionam há séculos. Elas não são famosas por serem tecnológicas, mas por serem simples, robustas e perfeitamente alinhadas com a gravidade. A genialidade dessas obras não está num microchip, mas na compreensão absoluta de como a água se comporta. Hoje, nós complicamos demais o processo. Queremos sensores, queremos automação, queremos conectividade em tudo. Mas o engenheiro brilhante sabe que, em uma crise de proporções épicas, a automação é a primeira coisa a morrer. Por isso, os projetos mais incríveis que analisamos aqui são aqueles que possuem um plano B, um plano C e um plano de sobrevivência analógico. Eu quero que vocês imaginem agora um cenário onde a eletricidade global desaparece amanhã. O que permanece? O que ainda está de pé? As torres de transmissão metálicas, os viadutos de concreto protendido, os diques de contenção. Essas são as cicatrizes que a nossa civilização deixará na superfície do planeta. Daqui a 10.000 anos, se alguma civilização futura escavar os sedimentos da nossa era, o que eles encontrarão?
Eles não encontrarão nossos servidores, nossos arquivos digitais ou nossas mensagens de texto. Eles encontrarão as fundações profundas, as estacas de aço que cravamos no leito dos oceanos e os restos de concreto que se misturaram com a rocha. Nós seremos conhecidos pela nossa pegada material, pelo peso do que construímos. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o impacto ambiental. Muita gente critica a engenharia pesada por ser invasiva, por alterar a paisagem. E é verdade. Mas existe um equilíbrio que estamos apenas começando a entender, que é o da integração biomimética. Estamos aprendendo a construir pontes que, em vez de enfrentar a correnteza de um rio, trabalham em harmonia com ela, dissipando a energia através de formas aerodinâmicas que imitam as barbatanas dos peixes ou a estrutura das folhas. A engenharia do futuro não é aquela que domina a natureza, mas a que se torna parte da natureza. Imagine um prédio que solta carbono, que purifica a água da chuva e que serve de habitat para a flora local. Isso já está acontecendo. Estamos deixando de ser predadores do meio ambiente para nos tornarmos, em teoria, arquitetos de novos ecossistemas. Mas não se engane, o brutal ainda tem seu lugar. O concreto armado, que é o esqueleto da nossa civilização, continua evoluindo. Estamos testando concretos que absorvem poluição, concretos que carregam sensores integrados, que monitoram sua própria integridade estrutural em tempo real, enviando sinais de rádio de baixa frequência para satélites. É uma teia invisível de dados que monitora o mundo físico. O engenheiro do século XXI é um híbrido, parte construtor, parte cientista de dados, parte ecologista. A complexidade do mundo atual exige que sejamos mestres em múltiplas disciplinas. Se você acha que engenharia é apenas desenhar plantas e colocar tijolos, sinto muito, mas você está vivendo no século XIX. Cada obra que examinamos aqui no Engenharia Brutal Brasil é um nó nessa grande rede de conhecimento. Percebam como tudo se conecta. A metalurgia de uma ponte suspensa tem muito a ver com a liga metálica usada nos reatores nucleares. A técnica de perfuração de um túnel de metrô é a mesma que usamos para escavar minas subterrâneas que sustentam a nossa economia. É uma ciência unificada, um esforço global que muitas vezes passa despercebido pelos olhos do público comum. Vocês passam por viadutos todos os dias sem pensar na tensão dos cabos de aço que os sustentam, sem pensar na química que mantém o concreto unido e sem pensar na geologia abaixo dos seus pés. Mas essa é a beleza da engenharia. Quando ela funciona perfeitamente, ela é invisível. Ela só se torna o centro das atenções quando falha. E é por isso que estudamos as falhas também, pois são elas que nos ensinam as lições mais valiosas sobre o que é possível e o que é pura arrogância humana. A arrogância, aliás, é o grande inimigo de qualquer engenheiro. Tentar construir algo que a natureza não quer que exista é um convite ao desastre. Já vimos diques que colapsaram porque ignoraram a pressão hidrostática. Já vimos prédios que trincaram porque suas fundações subestimaram a movimentação das placas tectônicas. A lição de ouro que todos esses projetos de 10 mil anos nos ensinam é a humildade. Respeitar as leis da física é a forma mais alta de inteligência. Quando dizemos que queremos construir algo para durar 10 mil anos, não estamos dizendo que somos mais fortes que o planeta. Estamos dizendo que ouvimos o planeta, entendemos seus ciclos, seus humores, seus limites e decidimos dançar conforme a música dele, em vez de tentar silenciá-la. Então, quando vocês olharem para uma obra monumental, para uma dessas estruturas que parecem fora do lugar, lembrem-se de que não se trata apenas de ego ou de necessidade econômica, trata-se de um diálogo entre o nosso desejo de eternidade e a natureza cíclica e implacável do nosso mundo.
É um esforço coletivo para dizer que estivemos aqui, que pensamos no amanhã e que, mesmo sendo criaturas de vida curta, fomos capazes de conceber visões que esticam os limites da própria existência material. Espero que essa jornada pelos confins da engenharia tenha aberto a mente de vocês, tanto quanto abriu a minha. Há tanto para explorar ainda. As megatúneis que ligam continentes, as plataformas de petróleo que desafiam furações de categoria máxima, as estações espaciais que são o nosso primeiro passo para levar a engenharia terrestre para fora deste mundo. O mundo é um playground de possibilidades e nós somos os arquitetos desse destino. Continue questionando, continue observando as vigas, as fundações e os materiais ao seu redor. O mundo é um livro de engenharia aberto, esperando para ser lido, e eu estarei aqui toda semana para ajudar você a decifrar cada capítulo. Mantenha o olhar atento, o pensamento crítico, e, acima de tudo, continue sendo brutalmente curioso sobre como tudo isso foi feito. Nos vemos no próximo desafio.